Daí, galera, tá chegando o som aí? Daí, galera, vamos esperar um pouco aí até dar 4 horas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, tamo aí. Vamos ver se melhora um pouco hoje. Agora eu comecei a aprender como que funciona o programa aí. Vamos ver o que dá hoje. Vamos começar a apostila 2 hoje. Estão estudando, galera? Esperem. Vestibular vai continuar. Tá firme a data. E tempo vocês estão tendo de sobra, hein? Boa tarde. Hoje a gente vai entrar num assunto que é bem complicado, então vão ter que prestar muita atenção. Ainda bem, né? Que o som tá bom. A voz que não ajuda muito, né? Mas tudo bem. Vamos esperar o horário aí, né, gente? Para ver se chega mais gente, né? Pra gente não começar antes, como é na aula, né? Conseguiram entender a questão de reflexão da aula passada? Tudo tranquilo? Tentei fazer de um jeito, sim, que ficasse bem didático. Estão se cuidando também? Compraram muito papel higiênico? Povo louco, né? Acabaram com o estoque de papel higiênico. Não entendi. Até agora eu estou sem entender. Você vê quando a população entra em pânico, o cérebro não funciona mais. A pessoa não pensa. É complicado essa situação. É que nem em estado de guerra. Estado de guerra é a mesma coisa. Fica todo mundo louco. Consciência coletiva simplesmente acaba. Eu não vou manter a minha câmera aí o tempo todo, tá? Na sequência eu vou tirar ela, porque senão ela atrapalha vocês no final das contas. Deixa eu fechar a janela aqui por causa do vento. Boa tarde. Bom, falta pouco aí, galera. A gente já começa já. Falta 15 minutos ainda. Eu entrei antes, né, para ver se tava tudo ok, porque da última vez aí eu tive mó enrosco, cara, eu não conseguia fazer a transmissão. Nossa, foi mó trabalheira, eu nem conhecia o programa, nada. Aí essa semana eu dei uma treinada, né? Aí você vê que já melhorou as coisas aí, ó, fiz até
um layout mais bonito aí, ó. Ó, até a câmera, na outra lá tava aparecendo até o fundo. Não sou youtuber. Tô fazendo isso aqui só por causa da necessidade. Aviso vocês, hein? Estudem, porque o vestibular vai ser na data. Vocês têm tempo de sobra para estudar. Galera, tá todo mundo estudando quem vai fazer vestibular. Olha, se eu fosse vocês, eu largava internet, Facebook, Instagram, YouTube, Netflix e se dedicava a estudar, hein? Esse ano o corte vai ser alto, hein? Que a galera tá em casa estudando. Prestem atenção no que vocês estão fazendo. Não percam tempo. Ó, eu passei a semana estudando esse programa aí, ó, para conseguir fazer alguma coisa. Nunca tinha visto esse programa, hein? Nunca tinha feito essas transmissão. Pois é, galera. Esperar mais um pouquinho aí, ó, 3h48. Viu o símbolo do infinito aí, ó? Peguei numa GIF aí, ó. Espero que não me cobrem direitos autorais depois. Minha câmera não é muito boa, tá? Por isso que a imagem tá meio... É a câmera do notebook. Então ela não tem uma resolução muito boa, né? Ainda bem, né? Agora o som capta bem. O som desse notebook, poxa, ele capta bem pra caramba. É ruim, né? Ficar trancado em casa, né? Mas olha, esse vírus é perigoso, galera. Esse vírus aí não é brincadeira, hein? Todo cuidado é pouco. Ó, 3h50. Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui. Ó, faltou arrumar uma coisa aqui. Não, mas esse eu arrumo depois. Bom, galera, as perguntas que vocês fizerem no chat aí, ó, eu não vou ver na hora, porque eu não vou ficar na tela que aparece o chat, tá? Eu vou ficar numa outra tela. E aí, de vez em quando, eu passo para cá para dar uma olhada. Então, se eu não respondo na hora, é por isso, tá?
Se eu puxar o chat para a tela aí, vai só poluir. Muita poluição é ruim. Estão estudando o coronavírus? Cara, se não cair nada sobre o coronavírus esse ano, vai ser um absurdo, hein? Nossa, pode cair em física, pode cair em biologia, pode cair em história, as histórias das pandemias, pode cair, sei lá, em redação. Fiquem espertos com esse assunto, hein? É um assunto aí que, ó, tá bombando, hein? 24 horas na TV. Se eles não fizerem uma questão sobre coronavírus, pelo amor de Deus, tem que fazer. Por isso fiquem de olho, hein? Ó, pandemia, ó, questão política, ó, se tiver barulho aí, galera, infelizmente eu tô em casa. Então, fiquem de olho também nessas coisas de atualidades, hein? Coronavírus é o top esse ano, hein? Isso acontece uma vez por século, hein? Isso não é tão comum assim, um vírus tão devastador que nem esse. Que a gripe mata aí 400 mil por ano, né? A gripe comum. Mas a gente já está acostumado com ela, né? Esse vírus novo aí não tem nem tratamento, né? É só o seu próprio organismo. E ele vai estourar ainda. Bom, falta pouco aí, galera. 3h53. Ó, eu falando a hora, dá pra gente saber até o atraso, hein? Que chegou aí. Ah, demora. Olha, vacina real mesmo vai levar aí quase 2 anos. Tratamento, então, é complicado. E tá todo mundo batalhando em cima, hein? Mas é que é difícil mesmo. Não é fazer, eles têm que testar muito, né? Tem um processo assim, um remédio, você não coloca no mercado aí, que nem o povo tá fazendo com esse hidroxicloroquina aí, vamos tomar. Não é assim. Eles têm que fazer todo um processo, né? Para chegar no resultado final, não é do dia para noite, não. Mas é assim, né? Infelizmente, esse é o risco. E não é só esse vírus também, tem outros, né, gente? O bom é que com esse vírus a gente está aprendendo a lavar a mão. Isso vai evitar bactéria, isso vai evitar vários tipos de infecção, ó. Pneumococo, que causa pneumonia, gripe comum, vai tudo diminuir. Porque agora, pelo menos, estamos lavando a mão, né? Que até semana retrasada, ninguém nem lavava a mão. Agora é álcool o dia inteiro na mão. Pelo menos uma coisa boa, né? Mas esse cuidado não é só para esse vírus. A gente teria que ter esse cuidado sempre, né? É que o grande problema é não ter hospitais, né? Se fica todo mundo doente ao mesmo tempo, morre em casa. Como acho que no Equador, se não me engano, que tinha pessoas caídas na rua, né? Morta na rua, assim, ó, caída. Imagine. Pior de tudo. Não, e nem lavar a mão, foram comprar papel higiênico. Que até agora eu não entendi. Papel higiênico, gente, ele só espalha as coisas. Que nem quando você limpa a mão num pano de prato, você não está limpando a mão, você só está espalhando os vírus e bactérias. É isso que eu não entendi do papel higiênico. Você precisa de sabão. O melhor remédio é o sabão.
aquele sabão marrom. Aquele é o melhor para bactéria e vírus. Eu não sei se vocês devem ter visto aí falar. A questão é que ele tem uma camada de gordura, né? Lipídios em volta do vírus. E qualquer coisa que dissolve gordura serve para lavar a mão. Detergente, sabão, que boa. Papel higiênico não, gente. Pano de prato não. Aí, ó, galera, 3 minutos. Vamos começar então. Chega de enrolação. Quem chegou, chegou. Quem chegar... Então, vamos começar. A gente acabou a aula de espelhos. Agora a gente vai entrar num outro assunto, que é refração da luz. E no final a gente vai voltar em reflexão total. Porque para entender reflexão total, a gente tem que entender refração antes. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar a entender refração da luz. E no final da aula a gente vê sobre reflexão. Então vamos dar uma introdução sobre o que é refração. Veja, a gente viu reflexão. Então, vamos começar a aula aí. Vamos lá. Bom, gente, eu vou mostrar para vocês uma coisa sobre vírus aí, que é bem importante a gente ter noção disso. Que tá aí, ó. O vírus, na verdade, ele não tem cor. Se você perceber, olha só, um vírus normalmente ele tem 100 nanômetros. A luz, o comprimento de luz visível é entre 380 e 750 nanômetros. O vírus ele é muito menor. Então, se você lança luz nele, ela não reflete. Então, como é que eles conseguem ver o vírus? Eles usam o elétron. Olha só, o átomo ele tem 0,2 nanômetro de comprimento, mais ou menos. E o elétron tem 10 a menos 18. Então, o que você faz? Você tem um microscópio de elétrons, você joga elétrons, o elétron ele reflete no vírus. E você consegue determinar como que é a superfície, qual que é a topologia dele. Então, na verdade, ele não tem cor. Essas cores que aparecem aí, que vocês vêem na televisão, é feito no Photoshop. Os caras pintam. Porque, na verdade, você só tem um tom de cinza ali, né? Porque você faz uma varredura para ver a topologia dele. Ó, isso é um assunto que poderia cair em vestibular. Por isso que eu coloquei. Se vocês tiverem interesse, procura sobre isso. É uma coisa interessante para vocês verem. Ó. É tudo que a gente vai estudar mais para frente. Essa parte de ondas aí. Ó. Beleza? Então, vamos lá. Para a gente começar a entender, vamos começar vendo o que a gente viu. Então, veja só. O que a gente viu até agora é uma coisa chamada reflexão. E o que é reflexão? Reflexão nada mais é do que um raio de luz. Na verdade, é uma onda. Ó. A luz, na verdade, é uma onda, que a gente chama até de onda plana. Só que estudar a onda é muito complicado, é uma matemática muito complicada. Então o que a gente faz? A gente estuda raio, que é isso aí ó, que vocês estão vendo. E o que é reflexão? Reflexão, a gente primeiro coloca uma normal, a superfície, ó, essa é a superfície. Ó. A gente tem que pensar uma coisa agora. O que importa para a gente é essa linha que divide as duas superfícies. É aqui que acontece o fenômeno. Então, quando a luz... O que a gente estudou até agora é o seguinte. Quando a luz bate numa superfície espelhada, como a gente diz, ele reflete. E reflete quanto? Olha só. Aqui a gente tem 100% do raio de luz. Quanto que ele reflete? Reflete 100%. Beleza? Isso a gente já sabia. E outra coisa que a gente aprendeu também em reflexão é que esse ângulo de incidência é igual a esse ângulo de reflexão. Eles são iguais. E isso é o que a gente viu até agora, beleza? Tranquilo? E então, vamos agora começar a elaborar um pouco mais
Isso. Então, agora a gente vai entrar numa coisa chamada refração. O que é refração? Então, vamos lá. Veja bem. O que a gente tem aqui, ó, é como se fosse um vidro. Ó. A gente tem um vidro aqui e aqui a gente tem um raio de luz. O que acontece nessa superfície? Olhe bem, tudo que a gente vai falar a partir de agora são materiais que são transparentes. Por quê? Porque a luz passa através dele até o outro lado. Se ele não passar até o outro lado, não é um material transparente. Por exemplo, a parede. A luz não atravessa a parede, mas ela atravessa o vidro. Ela atravessa a água. Então, o que a gente vai tratar aqui são materiais transparentes. Então, tá aqui, ó. O raio de luz, ele atravessou o material até o outro lado. Só que olha que curioso. Teve uma reflexão aqui. Na realidade, olha como é que funciona um raio de luz. Olha só. Não sei se vocês conseguem enxergar. Deixa eu pôr aqui. Tá aqui. Opa. Deixa eu subir mais um pouquinho. Aí. Deixa eu explicar para vocês. Olha só. Esse é um raio de luz só. Olha só. Ele teve uma reflexão nessa primeira face. Ó, ele subiu. Aí ele entrou no material. Quando ele entra no material, é refração. Quando ele é desviado para o mesmo meio, é reflexão. Então aqui a gente tem uma reflexão e uma refração do mesmo raio. Aqui nessa segunda face, a gente vai ter uma reflexão, porque uma parte do raio vai voltar, e vamos ter uma refração aqui. E aqui, ó, a gente vai ter uma refração e outra reflexão, e mais uma refração. Isso, um raio só de luz. Viram quantas refração e reflexão? Então, olha, dependendo da posição, são várias, ó. Isso que torna, por exemplo, um diamante valioso. O diamante, ele faz várias reflexões dentro do material e depois faz aquele brilho bonito. Beleza? Então agora a gente vai entender o que é refração. Eu só estou fazendo uma pincelada para a gente ver como é que funcionam as coisas, beleza? Veja só. Então vamos entender agora o que a gente está estudando. Está aqui, ó. A gente não vai se preocupar com todas aquelas reflexões dentro do material. A gente só vai se importar com uma interface, que é essa interface aqui. Veja bem, quando a gente estudou reflexão, quando o raio batia na superfície, ele refletia 100%. Agora não é mais isso. Agora são várias coisas diferentes. Primeiro detalhe, olha a intensidade da luz. Aqui, ó, é 100%, é o raio que está chegando. A hora que ele chega na interface, uma parte é refletida, olha, quase 10% foi refletido. O restante entrou no material. Ó, 90% da luz atravessou o material e 10% foi refletido. Beleza? Uma coisa que acontece, ó, que vai ser muito importante a gente entender, é a questão da velocidade. Olha só. A velocidade aqui, ó, é a velocidade da luz. Aqui também, porque a reflexão é no mesmo meio. Quando ele entra no outro material, o que acontece? A luz diminui. Ela fica menor. E é isso que a gente vai estudar hoje. Quais são essas relações matemáticas. Beleza? E os ângulos também. Olha só que curioso. Lembra que a reflexão tinha ângulos iguais. Na refração, não. Ó. O ângulo de incidência é 45 e o ângulo de refração, olha quanto que é. 28, nesse caso.
Então, é essas relações que a gente vai tentar entender hoje. Essa mudança de velocidade, esse desvio que a luz sofre, porque se não tivesse desvio, o que ia acontecer? Ó, o raio ia passar direto. Ó. Só que não é isso que acontece. Ele sofre um desvio. E é isso que a gente vai entender hoje. Beleza? Essa foi uma passada geral, só para vocês terem noção. Então, veja bem, refração depende do material. Isso é muito importante entender. Quando eu digo material, imagine uma piscina, o ar, o vácuo. Beleza? Então, a gente tem que se atentar que isso é muito importante. Então, quando eu falar refração, por exemplo, um meio refringente. Um é mais refringente que o outro. Isso quer dizer que ele tem um índice de refração maior. Beleza? Espero que vocês estejam pegando. Agora vamos ver de uma maneira mais clara. Agora, veja só. Essa outra figura aqui, ó, ela dá uma ideia bem clara. Olha só. Quando um raio de luz incide numa superfície, uma parte é refletida, uma parte é absorvida e outra parte é transmitida. A gente não vai lidar com a luz absorvida. A gente não vai lidar com a luz refletida, só com essa luz transmitida, ou seja, que atravessa o material. Beleza? Essa é uma GIF que eu peguei também que dá uma noção bem clara. E tem uma segunda GIF que eu peguei, que é essa daqui, ó. E outro detalhe que a gente tem que entender sobre a luz é o seguinte: a luz, ela é uma onda e ela tem vários comprimentos de ondas diferentes. Ó. Mais para frente a gente vai estudar o prisma, inclusive, tá? Não hoje. Eu só coloquei essa GIF também para vocês verem que a luz branca se divide em todas as cores, cada uma de uma maneira diferente. E quem faz isso é o material. É isso que a gente tem que entender a partir de agora. Vai ser muito importante isso. Beleza? E, por fim, como eu disse, o meio é importante. Então, olha essa GIF que curioso. Ó. Dá para você fazer isso em casa. Ó. Um copo redondo, você coloca atrás um papel com duas flechas. Na hora que você põe água, olha, a flecha inverte. Por quê? Porque agora a gente estava no meio ar. Agora a gente está no meio da água. Olha como o meio faz diferença e grande. Conseguiram perceber? Então, vamos partir para a aula agora, beleza? Agora a gente vai para a aula de verdade. Isso foi só para vocês terem uma noção. Então, veja bem. Vamos começar a aula agora, que é aquela parte que não é muito legal. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que é luz. E essa equação aqui, ó, é cobrada nos últimos 4 anos do vestibular. Então a gente tem que entender muito bem. Ela parece simples, ó. V igual a lambda F. V é a velocidade da onda, lambda é o comprimento de onda e F é a frequência. Tá aqui, ó. A distância dessas cristas é a onda, ó, é o comprimento de onda. E o que é essa onda? Quando a gente fala luz, a gente não está falando só da luz visível. A gente está falando de qualquer onda eletromagnética. Então veja, as ondas eletromagnéticas são resultado das combinações de campos elétricos e campos magnéticos. Veja bem, ó, campo elétrico e campo magnético. Isso vocês devem aprender lá na matéria de eletricidade, lá eletromagnetismo. Vocês devem ver isso daí. E quem descobriu isso foi Maxwell. Tá? Ele fez teoricamente e chegou à conclusão que toda onda eletromagnética no vácuo tem a velocidade c, que é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, 300 mil quilômetros por segundo. Essa relação aqui, ó. Então, V é constante. E o que muda para cada onda eletromagnética? Muda o comprimento de onda e a frequência. Isso no vácuo. E é isso que vocês têm que começar a entender a partir de agora. Olha só. Tá aqui, ó. Quando Maxwell descobriu a teoria dele, ele chegou a esse resultado aqui, ó, que C
era um valor de duas constantes. Uma é chamada de permeabilidade magnética do vácuo, ou seja, como que interage magneticamente naquele meio. E a outra era a constante de permissividade elétrica, ou seja, como que o campo elétrico interage naquele meio. E o campo elétrico, por exemplo, é o que faz quando você olhar no espelho, você se vê invertido. Porque quando a luz bate no espelho e sofre reflexão, o campo elétrico é invertido. Por isso que você não fica de ponta cabeça, mas quando você olha na horizontal, fica invertido. Então, se você levanta a mão esquerda, no espelho levanta a mão direita. Essa inversão é por causa do campo elétrico. Beleza? Então, isso é só para a gente começar a entender o que é luz. Tá? Que agora, a partir de agora, a gente vai entrar de uma maneira mais refinada do que é luz. Que até agora a gente não se importou do que era luz. A gente só viu aqueles efeitos do espelho. Beleza? Então, vamos lá. Então, o que a gente precisa, que é o básico? É isso aqui, ó. Esse é a mesma coisa, ó. Eles são coplanares. Então, nesse plano, o raio de incidência e o raio de refração. Se os meios fossem iguais, esse raio ele iria nessa direção. Mas como esse meio ele tem um índice de refração diferente, houve um desvio. Então, o que é importante? Esse ângulo de incidência com a normal e esse ângulo de refração com esse raio refratado. Meio 1, meio 2. Veja, como eu falei para vocês, a coisa mais importante é o meio. E vocês têm que saber, lembra quando eu falei lá em reflexão, que a direção do raio de luz daria o eixo contrário, x? Porque é muito importante aqui a mesma coisa, você tem que saber de onde que o raio está vindo. Porque ele vai dizer na equação de qual meio para qual meio. Isso que é difícil nessa parte. É isso que confunde muito nessa parte de refração. Então, nesse caso, olha só, o raio está vindo aqui de cima. Então, esse é o meio 1 e esse é o meio 2. Beleza? A princípio, é isso que a gente tem que ter. Ó, superfície, tudo acontece nessa linha da superfície. O que acontecer aqui vai acontecer no material inteiro. Só na outra superfície, quando ele for sair, que vai acontecer alguma coisa. Enquanto ele estiver nesse meio, mas a gente só vai tratar de dois meios. Então, só se preocupamos com essa linha. E a gente está desprezando o que é refletido. E está desprezando o que é absorvido. Só vamos se preocupar com o que é transmitido, que é esse raio aqui. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Então, quando a luz passa de um meio material para outro meio, ocorrem duas coisas. A primeira, a luz altera a sua velocidade. Lembra? V igual a lambda F. Se eu altero V, quem que eu altero? A frequência, ela continua constante. Então, quem vai ser alterado? O comprimento de onda. Então, um comprimento de onda maior, olha só, aqui é um comprimento de onda menor. Então, aqui ó, a velocidade é maior. Por quê? Porque V é igual a lambda F. Então, se eu aumento V, eu aumento lambda. Se eu diminuo V, eu diminuo lambda. Porque eles são diretamente proporcionais. Beleza? E é muito importante esse comprimento de onda. E a segunda coisa que acontece é a incidência. Tá? Então é assim. Se o raio tiver 90 graus, estiver na direção da normal, ele não é desviado. Ele só diminui a velocidade. Mas ele não tem desvio. Quando tem algum ângulo com a normal, quando não é oblíquo, aí sim o raio sofre desvio. Viram? Ó, ele sofreu desvio na primeira face e sofreu desvio na segunda face, porque tudo acontece nas interfaces. Ó. Beleza? Então veja bem, ó, ao mudar de meio, a luz altera sua velocidade de propagação e o índice de refração quantifica essa mudança, que nada mais é do que N igual a CV. Então, N é o índice de refração, C é a velocidade da luz no vácuo e V é a velocidade em qualquer outro meio.
Beleza? E como é que eu calculo isso? Veja, lembra quando eu mostrei lá aquela equação? Olha só, ε0 e μ0 significa que é no vácuo. Eu estou medindo a velocidade da luz no vácuo, e ela é constante, 300 mil quilômetros por segundo. E eu posso medir ela num material, por exemplo, na água, no vidro, em vários materiais eu posso ter essa mesma medida. Então, se eu dividir C por V, o que eu tenho? Eu tenho N, que é... O que N é? N não tem dimensão. Ele não tem uma unidade. Ele é um número sem unidade. Por quê? Porque eu divido velocidade por velocidade. Então, ele é simplesmente um número. Por exemplo, 1. Se esses dois meios é o vácuo, eu tenho N igual a 1. Então, o menor N que eu vou ter é 1. Então, entrou em qualquer material, esse N aumenta. Ou seja, a velocidade diminui. Porque a velocidade máxima é a de C. Beleza? Então, esse número nunca é menor que 1. Tudo bem? Então, vamos lá. Esses são alguns índices de refração. Ó. O da água, por exemplo, é 1,33. O da lágrima, 1,416. O moragoso, que é um líquido que tem no olho, que lá na frente a gente vai ver sobre isso. O morvítreo é mais um líquido que tem no olho. Ou a córnea. A córnea também tem um índice de refração, ó, e diferente, ó, próximo da água. Ó, o cristalino também. O cristalino também tem uma. Vidrocrown. Vidrocrown normalmente é esses feitos para óculos. Lantânio, olha como é alto. Olha o diamante como tem um índice de refração alto. Por causa disso, ele custa milhões. E não tem nada demais. Só isso, ele reflete a luz. E a galera paga caro por isso, hein? Então vocês estão vendo como é que é. Eu vou desligar a câmera aqui, ó, para não ficar atrapalhando muito. Deixa eu desligar a câmera. Aí. Então vamos continuar agora. Então veja bem. O índice de água, vidro e diamante. Quanto maior aumenta o índice de refração, mais desvio essa luz sofre. Beleza? E olha a velocidade. Ela diminui. Aqui ela era 225 mil quilômetros por segundo na água. No vidro é de 200 mil quilômetros por segundo e no diamante de 125 mil. Viu como ela diminui bastante? Além de diminuir a velocidade, aumenta o desvio. Ó. Ele vai ficando cada vez mais próximo da normal. Beleza? Isso é só uma introdução para a gente começar agora aquela parte chata, que é a parte matemática, né? Então, por exemplo, olha só, a gente diz que no ar o índice de refração também é 1, porque normalmente a gente arredonda, mas na verdade não é. O ar, onde tem ar, ó, já sofre um desvio, já sofre uma diminuição, beleza? E isso tem efeitos que a gente vê no dia a dia. Vocês vão ver só isso até o final, tá? Esse mínimo desvio produz efeitos aí maravilhosos que a gente observa aí na natureza. Então veja, ó, a luz violeta, ela tem um índice de refração maior. Então ela tem uma velocidade menor. Então ela sofre mais desvio do que a luz vermelha. Isso é importantíssimo para a gente entender. Então vamos lá. Agora a gente vai entender uma coisa. Até agora o que a gente viu é índice de refração absoluto. Como se a gente estivesse olhando só no material. Tá? Olho, por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, eu olho no vácuo. N vale 1, porque C e V são iguais. Aí N na água. C e V são diferentes. Quanto que dá o N da água? 1,33. O do diamante vai dar 2,4. Então a gente está olhando só no meio. A partir de agora a gente vai olhar em dois meios. Quando a gente olha dois meios, a gente chama de índice de refração relativo. Agora a gente vai comparar dois meios. Então vamos começar aquela parte chata que é a matemática.
Veja bem, a gente tem uma onda, ela está vindo aqui, ó, a luz, e ela sofre um desvio. Veja, diminuiu o comprimento de onda, diminuiu o comprimento de onda, ela sofreu desvio. Então, veja bem, a gente pega essa equação e coloca índices. Então tá lá, N1, N do meio 1, índice de refração do meio 1, velocidade do meio 1. A velocidade C é a mesma em qualquer lugar. E fazemos isso para o segundo meio. Está aqui, ó. N2 é igual a C dividido por 2. N2 é o índice de refração no meio 2. V2 é a velocidade no meio 2. E C continua igual. Então tá lá. A gente isola V. Ó. Só joguei V para cima e N1 para baixo. Faço a mesma coisa na outra equação. Ó. Isolei V2. Joguei V2 para cima e joguei N2 para baixo. Aí o que eu faço? Eu divido essas duas velocidades. Divido V1 por V2. Como C é igual, eu posso cortar C. Ó. E eu vou ter N1 e N2. Então, no final das contas, o que eu tenho? Eu tenho V1, V2 igual a N2, N1. Só que N2, N1, a gente vai chamar de N21. Quando vocês verem esse símbolo N21, ele quer dizer o seguinte, é o índice de refração relativo da onda que partiu do meio 1 e foi para o meio 2. Não partiu do meio 2 e foi para o meio 1. Partiu do meio 1 e foi para o meio 2. Isso causa muita confusão. Então, vocês prestem bem atenção nisso. Então, N21 é o índice de refração relativo do meio 1 para o meio 2. E N21 é igual ao quê? V1 sobre V2. Essa é a primeira relação que a gente tirou. Beleza? Vamos tirar mais uma. Tá aqui, ó. A gente tem N21 igual a V1 sobre V2. O que isso mostra? Isso mostra o seguinte, ó. A maior velocidade da luz... Olha, tem outros tipos de onda. Aqui a gente só está falando da luz. Tem várias ondas eletromagnéticas. Tá? A gente só está falando da luz. Nesse espectro, olha só, o vermelho é o que tem maior velocidade. E ela vai diminuindo. Ó. O laranja tem menor e o violeta é o que tem menos velocidade. E é o que sofre mais desvio. Olha uma coisa curiosa. Vocês estão vendo aqui, ó, o anil, que é o azul, na verdade? Quando a luz bate na atmosfera, a que sofre mais desvio é o azul. Então, quando você olha para o céu, o que você vê? Quando não tem nuvem, claro. Azul. Então é isso que você está vendo. É um desvio. A luz, ela espalhou. Só que ela espalhou mais o azul. Lembra que eu falei que no ar os índices de refração não é um, ele tem uma diferença? E essa pequena diferença faz o nosso céu azul. Então, quando você vê... Isso a gente vai ver lá mais na frente para entender melhor. Quando você vê um céu azul, é por causa de qual efeito? Um efeito de espalhamento da luz. Por quê? Porque ela sofre mais desvio que o vermelho. Beleza? Então, essa é a primeira relação que a gente tirou. Vamos continuar aí. Ó. A gente tem N2, N1 igual a V1 por V2. Beleza? Deixa eu só ver uma coisa aqui, que a gente já continua. É a apostila 2. É a aula 3. Física 2D. Entendeu? É a apostila 2D, aula 3. É que eu não vejo o bate-papo. Agora eu vim dar uma olhada para ver se tinha alguma pergunta. A gente começou a apostila 2, gente. Aula 3. Então vamos lá continuar. Onde que eu estava? Deixa eu achar aqui. Aqui. Então, veja bem. Essa relação a gente já tinha tirado. Ó, N21, que é N2 por N1. Então, veja bem. Só que o que acontece? O que é V? V é lambda F. Então, eu coloco o índice em tudo. Ó. V1 é a velocidade no meio 1, que tem o comprimento de onda 1 e a frequência 1. E fazemos o mesmo com V2. V2 é no meio 2, a velocidade da onda no meio 2, que tem o comprimento de onda no meio 2 e a frequência no meio 2.
Só que lembra o que eu falei anteriormente? Então a gente montou essa relação. Só substituir no lugar de V1, lambda 1, F1, tá aqui. No lugar de V2, eu substituir lambda 2, F2, tá aqui. Só que o que eu falei lá atrás? Falei o seguinte, a frequência ela continua a mesma. A luz verde continua sendo verde. Só que o que vai mudar? Vai mudar o comprimento de onda. Então F1 e F2 é o mesmo, porque a frequência não mudou. A luz que veio do vácuo para o ar continua sendo verde, ou continua sendo vermelha. E o que tem que mudar? Porque a velocidade mudou. Alguma coisa tem que mudar. Então veja, nessa relação V lambda F, F vai ser constante. Então se a velocidade muda, o comprimento de onda também muda. E isso nos dá a possibilidade de fazer o quê? Substituir F1 por F, tá aqui, e substituir F2 por F, tá aqui, ó. Com isso, a gente pode cortar os F. E a gente vai ter uma nova relação. N2, N1 igual a lambda 1 por lambda 2. Ou seja, N21 é igual a lambda 1 por lambda 2. Segunda relação que a gente está tirando. Beleza? Vamos tirar mais uma. Veja como é simples, não é complicado. Essa é mais complicada. Olha só. A gente tem nessa figura, ó, uma onda. Ó, essa onda aqui, ó, ela começa a entrar aqui e depois de um certo tempo que ela vai entrar aqui no material. Viram como é que é? Então aqui ela já sofreu o desvio e aqui ela vai sofrer o desvio total. Viram? Então a onda é essa reta aqui, ó. Então quando ela chega aqui, ela começa a entrar essa parte, mas aquela parte ainda não entrou. Ela vai levar mais um certo tempo até entrar. Entenderam isso? Isso é o que você está vendo no desenho. A gente normalmente só conta esse raio, mas na verdade esse raio ele tem um comprimento, ó, e ele vai ser importante agora. Olha só. A linha é esse aqui, ó, e B é esse. Esse comprimento ele vale V1, T1. Ele leva um certo tempo e numa velocidade para vir daqui até aqui. É o que eu escrevi aqui. E o A, B', que é esse lado aqui, ó, ele levou uma velocidade 2, porque lembra que eu falei que a velocidade altera no segundo meio, mas levou o mesmo tempo para percorrer esse caminho aqui, ó. Entendeu? Aí o que a gente faz? A gente divide esse por esse. Daqui, ó. Com os tempos sendo iguais. Se os tempos são iguais, eu posso cortar. Então eu vou ter qual relação? Eu vou ter essa relação. A linha B dividido por A, B' é igual a B1 por V2. Guarda essa relação. Vamos continuar agora. Essa relação a gente vai usar daqui a pouco. Olha só. Vamos achar o seno do ângulo. Só que olha só. Esse aqui é o ângulo de incidência. E ele é igual a quem? Ele é igual a esse ângulo aqui, ó. Viram? Eu só desloquei ele para fazer as contas. Então, quanto que ele vale? Ó, o seno é o quê? Cateto oposto. Ó, eu vou usar esse ângulo porque ele é igual a esse. Entenderam? Então, olha só. Esse aqui é o mesmo valor do ângulo de incidência. Então, o que é seno? Cateto oposto, a linha por B, tá aqui, dividido pelo cateto adjacente. O cateto adjacente aqui, quem que é? A por B. É esse daqui, ó. Cateto oposto por cateto adjacente. É o que eu escrevi aqui. Nada complicado. A única coisa que é difícil de entender é que esse ângulo aqui é igual a esse. Beleza? E vamos fazer isso com o ângulo de refração. Aqui, ó. Que é esse aqui, ó. Esse aqui é o ângulo de refração. Só que o ângulo, esse ângulo aqui, ó, é igual a esse ângulo aqui, ó. E qual que é esse seno? Cateto oposto, que é esse AB', dividido por AB, que é o cateto adjacente. Aí eu formo essa relação aqui. Daí o que eu faço? Eu divido seno de I por seno de R. Tá aqui, ó. Aí eu vou ficar com essa relação aqui, ó. A linha B por AB'. A por B, por que aqui está invertido daqui? Porque eu dividi. Quando eu divido duas frações, a segunda fração eu inverto e multiplico.
Isso vocês têm que saber da matemática. Então, quando eu tenho duas frações dividindo, eu mantenho a primeira e inverto a segunda e faço uma multiplicação. Simples. Então tá aqui, ó. Esses dois são iguais, então eu posso cortar. O que eu vou ter? Vou ter isso, ó. O que é a linha B dividido por AB'? É V1 por V2. Tá aqui, ó. Então, ao invés de pôr a linha B por AB', eu coloco V1 dividido por V2. Ó, tá aqui, ó. Mais uma relação que eu achei. Entenderam? Essa é a parte complicada de entender. Mas vamos lá. Depois vocês assistem de novo essa aula, fazem no papel, entendeu? Se vocês querem aprender realmente. Vamos continuar. Olha só. N1C V1, estou usando de novo a relação de índice de refração relativo. Está aqui as duas. Eu isolo V1 e isolo V2. Só que quanto que vale V1? V1 vale, voltando lá atrás, ó, V1, V2 vale C no I e C no R. Então tá aqui, ó, C no I, C no R. V1 por V2, mesma coisa. Quanto que vale V1? CN1. Quanto que vale V2? CN2. Só que como eu estou dividindo, esse aqui eu passo invertido. Então N2 vai para cima e C vai para baixo. Posso cortar os dois C, porque eles são iguais. E o que eu tenho? C no I, C no R é igual a N2, N1. Ou N1, C no I é igual a N2, C no R, que é mais uma relação, que a gente vai usar bastante essas relações. Ou N2, 1 é igual a C no I, C no R. Pronto. Nós temos toda a matemática que a gente vai usar nessa parte de refração. Treinar esse desenvolvimento é para você aprender a matemática, porque essa matemática vai ser cobrada nos exercícios. Então, como é que ficou? Olha só, vamos colocar aqui, ó, bonitinho. A gente encontrou essa primeira relação, olha só, N2, 1 quer dizer N2 por N1. É a única com índice invertido. Olha que curioso. Esse é o único que está na ordem, ó. As outras todas, o 1 vai estar em cima. Olha o bizu. Ó, lambda 1, V1, C no I, C no R. Só aqui que ficou invertido. Prestem atenção nesse detalhe. Então, essas quatro relações, elas se igualam. Porque N2, 1, N2, 1, N2, 1, N2, 1, eles são iguais. Então, eu posso igualar esses quatro. Que é isso aqui, ó. Isso que eu uso aos pares. Olha só. Eu posso usar esse par, eu posso usar esse par, eu posso usar esse par, eu posso usar esse com esse com esse. E aqui eu posso sempre usar aos pares. Cada exercício vai me dar uma incógnita. Então eu tenho que entender qual par que eu quero usar em cada exercício. Viu? Não é difícil. É essa relação que vocês têm que entender. Viram da onde que ela saiu? Entendeu de onde ela saiu? Essas quatro relações que você vai usar. Tranquilo? Tá aqui, ó, desenvolvida. Como tá na apostila de vocês aí, ó. Só que aqui tá tudo meio confuso. Eu tentei trazer de uma maneira mais clara. Mas está aqui no final, ó. Aí ele dá uns exemplos lá de refração que eu já tinha mostrado anteriormente, né? Quando você olha na água, você vê o peixe. Isso a gente vai ver mais para frente também. Vamos falar da reflexão total, lembra? Ó, reflexão total da luz. Deixa eu fazer uma coisa aqui que vai ficar interessante para a gente ver reflexão total. Ó, aqui nesse exercício aqui, por exemplo. Só que eu tenho que fazer uma coisa para ter reflexão total. Aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Deixa eu despoluir um pouco isso daqui. Isso aqui também não quero. Tá aqui. Olha só que curioso. Olha, viram? Olha só. Então, o que acontece? Ó? Esse meio aqui, ele é mais refringente. E esse meio, ele é menos refringente. O que isso quer dizer? Por exemplo, aqui é água e aqui é ar. Quando isso acontece, olha que curioso. Eu tenho um raio refletido e tenho um raio que refrata, que atravessa o material.
E olha só que curioso. Os 100% é dividido numa parte que reflete e outra parte que refrata. Só que conforme eu vou variando esse ângulo, olha, ele vai ter um ângulo que é chamado ângulo limite. Olha só. Esse é o ângulo limite, ó. Pronto. Estou no ângulo limite. Toda a luz que veio, ela é refletida. Como se fosse um espelho. Viu? Só a questão do ângulo fez esse efeito. E nada vem para o material. Nada é absorvido no material, nada é refratado. Tudo é refletido. Então isso é chamado de ângulo limite. E é ele que a gente vai ver agora. Agora a gente vai ver ele matematicamente. Mas olha só. Até um certo ângulo, olha só. Até um certo ângulo, ele atravessa o material. Depois de um certo ângulo, não atravessa mais. Olha que curioso. Virou um espelho. Depois de um certo ângulo, essa superfície aqui, ó, ela virou um espelho. Curioso isso, não é? Mas vamos para a parte... Ai, desculpa, peraí, gente. Desculpa que vocês não viram o que eu falei. Deixa eu mostrar de novo. Ainda estou me adaptando ao material. Tá aí, ó. Agora vocês vão ver. Desculpa. Então tá aqui, ó. Olha, tudo que eu falei eu vou falar de novo. Então olha só. Esse meio aqui seria a água. Esse meio aqui seria o ar. Então conforme eu vou variando esse ângulo aqui, ó, eu vou tendo um ângulo refletido e um ângulo refratado. Olha só, uma quantidade, ó. Aqui é 100%, ele refletiu 7% nessa situação e refratou 92%. Beleza? Conforme eu vou variando esse ângulo, olha o que acontece. Até eu chegar numa coisa que é chamada ângulo crítico. Olha só. Pronto. Nada mais atravessa o material. Todo o raio que incide é refletido. E a superfície, vamos se dizer, da água virou um espelho. Viram, Kiko? Desculpa que eu estava falando aqui e não estava mostrando por causa do lado do programa. Viram que curioso? Virou um espelho. Olha. E isso tem utilidade na vida cotidiana. A gente vai ver agora. Olha. É esse ângulo limite que a gente vai ver agora. Ó. Esse ângulo limite. Ó. A partir desse ângulo, nada mais atravessa. Ó. Tudo fica no mesmo meio. Desculpa. Perceberam? Isso é chamado de reflexão total. Eu tive que fazer invertido porque esse aparelhinho não vem para baixo. Ó. Então, pensem de ponta cabeça, tá? Que isso daqui é água e isso daqui é ar. Infelizmente eu não consigo. Ó. Esse aparelhinho não vem para baixo. Beleza? Mas entenderam? Isso que é reflexão total. A partir de um certo ângulo, você só tem reflexão. Não tem refração. E como determina esse ângulo? É isso que a gente vai ver agora. Como que eu determino esse ângulo? Então vejam só. Agora eu vou acertar. Agora eu vou colocar o slide antes. Então tá aqui, ó. Vamos calcular isso. Então veja. Aqui está o contrário, porque aqui está no papel. Então aqui é água, aqui é ar. Para que isso aconteça, você tem que vir do meio que tem um índice de refração maior para o menor. O contrário não funciona. Viu como essa ordem do meio é importante? Então você tem que vir do maior para o menor. Beleza? No primeiro caso, ângulo zero, ele passa bonito. Num certo ângulo, que é menor, aqui, ele passa. Nesse, quando ele fizer 90 graus aqui, ó, é o ângulo limite. É quando esse raio desvia esse 90 graus. Ó. Esse é o ângulo limite. E a partir dele, todo raio é refletido. Vamos ver isso matematicamente. A gente vai usar essa relação. Ó. N1 seno I é igual a N2 seno R. Então tá aqui, ó. A gente vai fazer o quê? I a gente vai chamar de L, que é o ângulo limite. E quando que é o ângulo limite? Quando o R for 90 graus. Então o R vai valer 90. Aí eu substituo I por L e R por 90. Tá aqui.
Ni é igual a seno L, que é igual a N2 vezes 1. Por quê? Porque seno de 90 vale 1. Entenderam? Bem simples. Então, como é que ele fica? Seno L, tá aqui, ó. Eu passo N1 dividindo. É N2 por N1. Só que o N2, ele é menor do que o N1. Lembra que eu falei? Que tem que ser, o raio de luz tem que vir do N maior para o N menor. Esse que é o segredo. E é isso que confunde todo mundo. Então, observar de que meio para qual meio em cada situação é muito importante. E no de reflexão total é isso. Você tem que partir do N de refração maior para o menor. Então, reflexão total, para você lembrar, é da água para o ar. Do ar para a água não tem reflexão total. Só da água para o ar. Então, só quando você está dentro da piscina que você consegue ver uma reflexão total. Quando você olha de cima... Então, olha só. Quando você está debaixo de água, conforme o ângulo que você olhar, você não vai ver mais fora da água. Você pode até fazer um teste disso na piscina aí. Eu nunca fiz, mas dá para você fazer esse teste. Entra na piscina lá, quem sabe nadar. Quem não sabe nadar, é melhor não entrar. E dependendo do ângulo que você olhar, você não vai ver. Você vai ver um espelho aqui. Ó. Aqui vai virar um espelho. Beleza? Entenderam? Gravem isso. Tem que ser da água para o ar. Do ar para a água não tem reflexão total. Só da água para o ar. E essa é a última relação que a gente viu hoje. Ó. Então, vocês têm que saber o quê? Essa equação e aquelas 4 anteriores. Praticamente todos os exercícios você resolve com isso. Então, aonde que você usa essa reflexão total? Olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Isso aqui é uma reflexão total. Olha só, ele fazendo aí, ó, com um... Estão vendo aí? Olha só, ó o raio se curvando aqui, ó. Isso é reflexão total. Nada sai do material, ó. Olha que curioso que é. Beleza? Então, miragem. Vamos falar de miragem. Gente, miragem não é que nem desenho. Que daí o cara tá morrendo de sede no deserto e daqui a pouco ele vê um oásis. Isso é alucinação. Miragem é uma coisa diferente. Miragem é isso, ó. Quando você tem um dia muito quente, o que acontece? Essa região da atmosfera aqui, ó, bem próxima do chão, ela fica muito quente. E aqui, não. Aqui já está mais frio o ar. Então, quando a luz do sol bate em alguma coisa, ela vai ter 2 caminhos. Um em linha reta, porque o ar está mais frio. E outro, ela vai fazer uma curva. Por quê? Porque para a luz, o que importa é o mínimo que ela gasta para ir de um ponto a outro. Por exemplo, o menor tempo que ela vai gastar entre 2 pontos. E nem sempre é uma reta. Então é mais fácil para a luz vir, mais rápido para a luz vir por aqui do que por aqui. Então, quando você olha para cá, você vai ver o carro, por causa dessa luz aqui, ó, e você vai ver outra formação aqui no chão, que é dessa luz que foi desviada, ó, e ela vai dizer para você que ela estava aqui, ó. Na verdade, o carro não estava aqui. Isso na prática o que é? Você está andando na estrada lá, aí você olha lá na frente e parece que o chão está molhado. Aquilo que é uma miragem. Porque aquele chão ele não está molhado. É a luz que está desviando e está fazendo você ver 2 formações de imagem. Entende? Por causa disso. Porque aqui, ó, é um índice de refração e aqui é outro índice de refração. Então as velocidades são diferentes. E isso faz o efeito de miragem. Entenderam? Não é ver o oásis. E é simplesmente essa diferença de ar quente para ar frio. Como aqui o ar está mais quente, ele vai ter um índice de refração menor. Aqui o ar está mais frio, vai ter um índice de refração maior. Entenderam? E outra utilidade, agora vamos ver uma utilidade da reflexão total. Está aqui, ó, fibra ótica. Vocês sabem, né,
que essa internet que eu estou usando, a que vocês estão usando, é tudo por cabo. Não é via satélite. Esses cabos aqui, ó, eles atravessam o mar, vão para a Europa, vão para os Estados Unidos. Você tem cabos que atravessam o mar, ó. Toda informação corre através do mar. A gente não usa satélite. Satélite a gente usa para GPS, para outras coisas, para comunicação, internet, é via cabo. E esses cabos são feitos do quê? Fibra ótica. E fibra ótica, que são esses fiozinhos aqui, ó, de vidro. E esses fiozinhos entra a luz aqui. E o que eles usam? Usam o ângulo limite. Ó, quando eu uso o ângulo limite, a luz não tem perda. Ela vai batendo nas paredes e não tem perda, é só reflexão. E o sinal vai embora. A qual velocidade? Na velocidade do vidro, que não é 300 mil km por segundo, é tipo 225 mil km por segundo. E não tem perda. Esse é o mais legal da fibra ótica. Você não perde informação e você consegue fazer essas curvas aqui, ó, sem problema nenhum, sem perda. Usando qual princípio? O da reflexão total. Então aqui é uma aplicação de reflexão total. A gente se comunica através dela. Aí, ó, essa live aqui, por exemplo, está indo por uma fibra ótica. Não de ponta a ponta, né? Porque aqui, por exemplo, não é fibra ótica aqui na minha casa. Então aqui está saindo uns cabos ruins. Mas depois, no meio do caminho, ela vai pegando as fibras óticas. E isso é reflexão total. Isso é uma aplicação da reflexão total. Você não tem perda, só reflexão, ó, como se fosse um espelho. Viram que interessante? E por último, a gente tem a atmosfera. Olha só esse outro detalhe aqui. Olha só, aqui é quando está anoitecendo e aqui é quando está amanhecendo. Ó, quando está anoitecendo, você está vendo o sol, mas ele já está lá embaixo. Mas você ainda continua vendo ele. Por quê? Porque quando o raio de luz entra na atmosfera, ele sofre um desvio. Viram? A luz não anda em linha reta. A gente sempre considerou o raio de luz como uma linha reta. Só que isso não é verdade. E esse é um dos efeitos. E quando amanhece? Você vê o sol antes dele aparecer. Você viu que curioso? Você vê o sol antes dele aparecer e vê ele depois que ele sumiu. Então, pôr do sol e nascer do sol, na verdade, não é. Ele nem nasceu e já se pôs. E você continua vendo. Por quê? Porque o índice de refração faz a luz fazer uma curva. Esse é o caminho mais rápido dela. Porque se não tivesse esse desvio, essa luz ia para cá. Ó. Você nem ia ver o sol aqui. Ó. A luz ia passar batida. Ó. Mesma coisa aqui, ó. A luz ela ia passar batida. Você não ia ver. Mas por causa da atmosfera, ela sofre um desvio. E daí você tem que pensar desvio para o laranja, desvio para o vermelho. Você fala, nossa, que pôr do sol bonito. Tudo por causa da refração. Ele sofreu mais desvio para o vermelho ou mais para o laranja. Porque na verdade o sol é branco, gente. A gente não vê o sol branco, a gente vê um sol alaranjado. Por quê? Porque a atmosfera faz a luz sofrer desvio. Se tirar a atmosfera, você ia ver um sol branco. Lembra? A luz é branca. Não tem luz amarela, não tem luz azul. O sol não é amarelo, ele não é azul, não é laranja, ele é branco. Branco, branco. Então o que faz essas cores lindas no céu é essas refração, as dispersão. Isso a gente vai entender mais para frente. Aqui o que vocês têm que entender é isso aí. Beleza, gente? Conseguiram captar a mensagem? Por último, eu só quero voltar e mostrar uma coisa para vocês que eu deixei de falar, que na verdade é bem importante, só como talvez vocês não tenham percebido isso na hora que eu falei. Você quer ver? Deixa eu voltar aqui. Ó. Nesse daqui eu quero voltar. Olha só. Quando você olha no espelho,
o espelho ele tem uma espessura, ó. Então, na verdade, só quando você está de frente para ele, que seria esse caso aqui, ó, quando você está bem de frente, você vê só a reflexão. Agora, quando você olha meio de lado, você consegue ver essas reflexões segundas aqui, ó. Então, um vidro que é transparente, dependendo da posição que você olhar, ele vira espelho, porque você começa a ver essas reflexões aqui, ó. Você não vê ele transparente, que esse raio atravessa direto. Você vai vendo essas reflexões. Então, num vidro transparente, se você olhar de lado, você começa a ver imagens, como um espelho. Por quê? Por causa dessas várias reflexões aqui, ó. Fica como curiosidade. Beleza? Olha, galera, por hoje é isso. Eu não vou resolver exercícios dessa aula. Se alguém tiver dúvida, pode me mandar e-mail que eu mando o exercício resolvido. Porque parece que é uma questão que a gente não pode pôr os exercícios da apostila aqui, tá? Eu não vou entrar no assunto, mas fica nisso aí. Beleza? Próxima aula, a gente continua esse assunto complicado. Se vocês puderem ver de novo esse vídeo, fazerem os exercícios, fazerem aquelas deduções que eu fiz no papel, importante. Porque os assuntos que vem na próxima aula, cara, são chatos e complicados de entender. Vai ter que entender bem essa questão dos meios, que eu falei aqui, bati o pé toda hora nos meios. Observe bem os meios. Vocês querem ver uma coisa curiosa? Olha só que curioso. Deixa eu mostrar para vocês. O que acontece com o raio branco. Quer ver? Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu acertar aqui. Mas isso a gente vai ver mais vezes, tá? Ó, viram aqui? Deixa eu tirar esse daqui. Deixa eu pôr esse daqui que é mais fácil. Ó, viram? Olha aí, ó. Olha os desvios da luz aí, ó. Ó. Então, quando você vê um céu lindo, ele está sofrendo esses desvios aqui, ó. E a gente vai falar sobre arco-íris também, ó. O arco-íris tem a ver com isso aqui, ó. Uma gota, ela é esférica. A gente vai ver isso mais para frente, não se preocupe. Mas só para vocês já ficarem como curiosidade. Ó o prisma aqui, ó. Isso aqui é um prisma. Um prisma, uma gota d'água, é o efeito do arco-íris. A gente vai entender. Beleza? É um assunto interessante, legal, só que complicado. Então se dediquem aí nessa primeira parte. Semana que vem a gente vê mais uma parte complicada. Depois as coisas pioram, não esquenta a cabeça. Beleza, gente? Isso aí, se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão aí, só falar para mim que eu respondo aqui, ó. Deixa eu entrar aqui no bate-papo para ver. Deixa eu só colocar a logo aqui, ó. Só vou pôr a logo para mim não enfiar o chat aí para vocês. Beleza? Conseguiram entender aí, galera? É isso que eu tinha para falar hoje. Tentei ser o mais didático, não dá para ser mais fácil que isso. Tá? O negócio é complicado mesmo. A matemática não é difícil, é uma matemática básica, mas lembra que desde a primeira aula eu falei para vocês, estudem matemática básica, porque é isso que vocês têm que entender, porque é isso que vocês têm que fazer, não sou eu que faço os exercícios. Beleza? Boa tarde, galera. Semana que vem, talvez a gente mude o horário, que eu estou ouvindo alguma coisa para a gente fazer nos horários da aula normal, alguma coisa assim no gênero. Se for o caso, a gente faz sábado no horário que era mesmo. Mas isso eu já aviso na semana aí. Mas provavelmente sábado que vem eu vou pôr no horário da aula mesmo. Que eu não lembro se era 10h20, 10h40, eu não lembro qual que era o horário da aula. Mas aí eu faço naquele horário, beleza? Um abraço para vocês, gente. Estudem, aproveitem esse tempo parado, ó. Refaçam essa aula, que é bem interessante vocês refazerem no papel, beleza? Boa tarde, galera. Um abraço para vocês. Se cuidem.